Imagine sair de uma aula de música em pleno centro de Roma e simplesmente desaparecer, sem pedidos de resgate consistentes, sem testemunhas capazes de esclarecer o que aconteceu, sem qualquer resposta definitiva após mais de 40 anos. Esse é o caso de Emanuela Orlandi, um dos desaparecimentos mais intrigantes da história moderna. Um caso que envolve o Vaticano, ligações com o crime organizado, suspeitas de interesses políticos e inúmeras teorias que surgiram ao longo das décadas. Mesmo depois de investigações, documentos, buscas e novas pistas, ninguém conseguiu responder à pergunta mais importante: o que realmente aconteceu com Emanuela Orlandi? Hoje você vai conhecer toda essa história. Emanuela Orlandi nasceu em 14 de janeiro de 1968. Seu pai trabalhava para o Vaticano e, por causa disso, toda a família morava dentro da cidade do Vaticano, um dos menores países do mundo. Ela levava uma vida considerada tranquila, gostava de música, estudava flauta em uma escola localizada em Roma e costumava fazer o mesmo trajeto sozinha entre sua casa e as aulas. Na época, isso era visto como algo absolutamente normal. Ninguém imaginava que uma simples ida à escola acabaria dando início a um dos maiores mistérios da Europa. Era quarta-feira, 22 de junho de 1983. Naquele dia, Emanuela saiu para sua aula de música. Durante a tarde, ela telefonou para casa. Disse à irmã que havia sido abordada por um homem oferecendo um trabalho promocional para distribuir panfletos de uma marca de cosméticos. O pagamento parecia muito alto para um serviço simples. A irmã aconselhou que ela conversasse primeiro com os pais antes de aceitar. Esse seria um dos últimos contatos confirmados de Emanuela. Após a aula, algumas pessoas afirmaram tê-la visto conversando com uma jovem e também com um homem próximo ao ponto de ônibus. Depois disso, ela nunca mais foi vista. No início, a família acreditou que ela pudesse apenas ter se atrasado. Mas as horas passaram. Quando anoiteceu, o desespero começou. Os pais percorreram hospitais, delegacias e ruas da cidade. Nenhum sinal. A polícia inicialmente tratou o desaparecimento como uma possível fuga voluntária. Na época, esse tipo de conclusão precoce não era incomum. Mas a família insistia que aquilo não fazia sentido. Emanuela nunca havia demonstrado intenção de fugir. Ela tinha apenas 15 anos. Poucos dias depois, começaram a surgir telefonemas anônimos. Um homem dizia representar pessoas que mantinham Emanuela. Outro afirmava que ela seria libertada apenas mediante determinadas exigências. Os investigadores passaram a chamar esses homens pelos apelidos que eles próprios utilizavam durante as ligações. As gravações chamaram a atenção por apresentarem versões diferentes da história. Algumas pareciam cuidadosamente planejadas. Outras continham informações contraditórias. Isso levantou uma dúvida que permanece até hoje. Os telefonemas eram reais ou apenas tentativas de confundir a investigação? Pouco tempo depois surgiu uma teoria inesperada. Os telefonemas passaram a mencionar Mehmet Ali Agca, o homem que havia tentado contra a vida do Papa João Paulo II em 1981. Segundo algumas ligações, Emanuela seria libertada apenas se Agca fosse colocado em liberdade. A notícia rapidamente ganhou repercussão internacional. Por algum tempo, muitos acreditaram que o desaparecimento poderia fazer parte de uma negociação política. No entanto, conforme os anos passaram, surgiram muitas dúvidas. Diversos investigadores consideraram que essa hipótese possuía inconsistências. Nunca apareceram provas concretas ligando diretamente o desaparecimento à tentativa de atentado contra o Papa. Ainda assim, essa teoria marcou profundamente toda a investigação. Anos depois surgiu outra hipótese. Dessa vez envolvendo a chamada Banda della Magliana, um poderoso grupo criminoso que atuava em Roma durante as décadas de 1970 e 1980.
Segundo alguns relatos, membros do grupo poderiam ter usado o desaparecimento como forma de pressionar pessoas ligadas ao Vaticano em questões financeiras. Essa teoria ganhou força principalmente após depoimentos de antigos integrantes da organização. Mas, novamente, faltavam provas conclusivas. Apesar disso, muitos investigadores passaram a considerar essa possibilidade uma das mais relevantes já apresentadas. Talvez o aspecto mais polêmico de todo o caso seja justamente o envolvimento do Vaticano. Durante muitos anos, a família afirmou sentir falta de transparência. Diversas informações pareciam difíceis de obter. Documentos permaneciam inacessíveis. Ao longo das décadas, surgiram rumores de que pessoas importantes saberiam mais do que jamais revelaram. É importante destacar que muitas dessas alegações nunca foram comprovadas. Mesmo assim, elas alimentaram inúmeras investigações jornalísticas e documentários. Com o passar dos anos, diferentes papas foram pressionados pela família para que novas buscas fossem realizadas. Conforme o caso permanecia sem solução, começaram a aparecer documentos anônimos. Alguns alegavam mostrar despesas relacionadas à permanência de Emanuela em outro país. Outros sugeriam operações secretas. Porém, muitos desses papéis acabaram sendo considerados duvidosos ou impossíveis de autenticar. A cada nova pista surgia esperança, e pouco tempo depois, nova frustração. Foi assim durante décadas. Nos últimos anos, aconteceram acontecimentos que chamaram a atenção do mundo inteiro. Após novos pedidos da família, autoridades autorizaram buscas em locais ligados ao Vaticano. Uma das mais conhecidas ocorreu em cemitérios localizados dentro da cidade do Vaticano. Quando as sepulturas foram abertas, surgiu uma surpresa inesperada. Elas estavam vazias. A descoberta gerou enorme repercussão internacional, mas, novamente, nenhuma resposta definitiva apareceu. Posteriormente, também ocorreram buscas em outros edifícios históricos ligados ao Vaticano. Restos mortais encontrados nesses locais pertenciam a períodos muito anteriores ao desaparecimento de Emanuela. Mais uma pista que terminou sem solução. Mesmo após tantos anos, o caso nunca desapareceu completamente. A pressão constante da família, de jornalistas e da opinião pública levou à abertura de novas investigações. Promotores italianos voltaram a analisar documentos antigos. O Vaticano também anunciou novas apurações internas. O objetivo era revisar informações acumuladas durante décadas. Até hoje, porém, nenhuma dessas investigações apresentou uma conclusão definitiva sobre o destino de Emanuela. Depois de tantos anos, algumas hipóteses continuam sendo as mais discutidas. A primeira é a de uma negociação internacional relacionada ao atentado contra o Papa. A segunda envolve possíveis interesses financeiros ligados ao crime organizado. A terceira sugere que pessoas influentes poderiam possuir informações nunca reveladas. Existe ainda a possibilidade de que o desaparecimento tenha ocorrido por motivos completamente diferentes daqueles imaginados inicialmente. Sem provas conclusivas, todas permanecem apenas como hipóteses. O desaparecimento de Emanuela reúne praticamente todos os elementos de um grande mistério. Uma adolescente desaparece sem deixar rastros. Telefonemas misteriosos aparecem logo em seguida. Organizações criminosas entram na história. O Vaticano passa a ser mencionado repetidamente. Novas buscas acontecem décadas depois, e mesmo assim, nenhuma resposta definitiva surge. São justamente essas lacunas que fazem o caso permanecer vivo até hoje. Cada nova investigação reacende a esperança de que finalmente alguém descubra o que realmente aconteceu naquela tarde de junho de 1983. Mais de 4 décadas se passaram desde o desaparecimento de Emanuela Orlandi. Pais envelheceram esperando respostas. Irmãos continuaram lutando para que o caso nunca fosse esquecido. Investigadores vieram e foram. Teorias apareceram e desapareceram.
Mas a principal pergunta continua sem resposta. Onde está Emanuela Orlandi? Talvez a verdade ainda esteja escondida em algum documento esquecido. Talvez alguém ainda guarde informações capazes de mudar toda essa história. Ou talvez esse seja um daqueles mistérios que continuarão intrigando o mundo por muitos anos. E você? Qual teoria faz mais sentido para você? Conte sua opinião nos comentários. Se você gosta de histórias reais cheias de mistério, não se esqueça de se inscrever no canal Além do Mistério, deixar seu like e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos.